O que você faria se a sua melhor amiga, a esposa do seu pastor, usasse as suas orações e os seus desabafos para saber exatamente como roubar o seu marido? Bem difícil, né, gente? Você confia nas pessoas, as pessoas estão lá, só esperando uma oportunidade para te apunhalar pelas costas. Infelizmente foi isso que aconteceu aqui com essa mulher, tá? Mas antes de iniciar o relato dela, eu gostaria de fazer para você 3 pedidos. Para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e me diga de onde você está falando, tá? Na verdade, são 3 pedidos, um embutido no outro, tá? Por favor. O segundo pedido é, gente, se você que gosta muito do fim de casamento, adora o canal, adora os relatos daqui, mas tem uma história, uma ou outra ali que não te chamou a atenção, mas não quer prejudicar o canal, faz o favor, tá? Coloca o teu áudio no volume bem baixinho e deixa o vídeo rolando. Por que que eu tô pedindo isso? Porque o que faz o canal crescer e aí ter a entrega dos vídeos é a retenção. Então, se você entra num vídeo e você não gosta, aí a retenção vai lá para baixo e o YouTube para de entregar os vídeos do fim de casamento e não tem crescimento. Então, você sabe, nós temos um trabalho muito sério que tem ajudado milhares de pessoas, mas para que isso continue acontecendo, o canal ele precisa subir cada vez mais. Então, peço essa ajuda de vocês, tá bom? E para você que já é inscrito aqui no canal, continue interagindo comigo nos comentários, coloque qualquer coisa, coloque que maquiagem você quer que eu faça, que cor você gosta, qualquer coisa que tenha interação aí nos comentários, tá? Pode comentar também alguma coisa sobre o vídeo, sobre alguma parte que você se identificou, conselhos também que você pode dar para os depoentes, tudo isso é muito válido, ok? Então, são essas 3 coisas, tá? Então, principalmente sobre a retenção. Coloca bem baixinho, vai fazer outras coisas, assistiu mais da metade do vídeo, já tá de bom tamanho, eu agradeço muito. Isso vai ajudar muito aqui o canal. Vamos lá, gente, para a história de hoje, que essa daqui, gente, aí eu fico muito chateada, olha, quando tem pessoas que usam a religião para cometer as suas atrocidades, principalmente quando envolve outras pessoas. Você quer ir pro buraco sozinho? Vá sozinho. Mas não leve outra pessoa junto, sabe? Não acabe com a vida de uma outra pessoa se você não tem a intenção de construir uma vida com ela, de ser feliz com essa pessoa. Não empata. Quer viver a vida de safadeza? Vai viver, sabe? Mas tem certas coisas que não entra, sabe? Não entra. Vamos lá. Oi, Anne, boa noite. Eu gostaria muito de compartilhar meu relato aqui contigo e eu espero muito que as pessoas tenham empatia pela minha dor. Eu conheci meu marido em um culto de jovem. Eu me chamo Pamela. Hoje eu já tenho 49 anos, mas a história que eu vou contar para vocês aconteceu quando eu tinha 23. Eu era jovem, cheia de sonhos, e eu acreditava que estava construindo uma vida abençoada. Eu me casei com o Marcos, um homem de 33 anos, que eu conheci na igreja. Ele era técnico do som, era muito envolvido nos eventos, e nas horas vagas ele se dedicava totalmente às atividades da congregação. Ele era o tipo de homem que todo mundo na igreja admirava. Para mim, ele era o marido perfeito, muito bonito, educado, aparentemente amoroso e comprometido com Deus. Tudo que uma moça criada no meio do evangelho deseja, né? Então eu estava muito contente. Logo que começamos a conversar, em questão de meses, já estávamos namorando oficialmente. Com menos de 8 meses de namoro, ele me pediu em casamento. A minha mãe achou tudo muito rápido, disse que eu estava me iludindo, mas eu não quis escutar. Eu achei que ela estava com inveja da minha felicidade. E casamos, e o casamento foi simples, mas muito bonito. Tivemos a ajuda da igreja, dos irmãos e das irmãs. Todos diziam que a gente era um casal abençoado. E eu acreditava com todas as forças nisso. O nosso casamento, ele foi bem calmo. O início, né? Ele era carinhoso, dizia que me amava e sempre fazia questão de orar comigo antes de dormir. Fazíamos muitos planos, dizia que queria filhos e uma casa própria. E ele sempre me prometeu que nós seríamos uma família forte em Cristo. Eu me sentia segura, acolhida e especial. Eu achava que finalmente estava vivendo o que tantas mulheres desejavam, mas com o tempo algumas atitudes começaram a me incomodar. Ele era muito controlador, queria saber de tudo que eu fazia, com quem eu falava, onde eu ia, tudo. No começo eu achava que era apenas um cuidado, que ele só queria o meu bem. Ele dizia: "O mundo é mau, você é minha mulher e eu preciso te proteger." E eu acreditava,
Eu sempre achei que submissão no casamento fazia parte da fé e que ele era o cabeça do lar e que eu devia respeitar. Então eu engolia seco todo aquele controle como um sinal de amor. Eu evitava sair sozinha, deixei de ter amizades, até da minha mãe eu me afastei por conta dele. Ele dizia que a minha família queria nos afastar de Deus e tudo que fugia do círculo da igreja e do casamento era um perigo espiritual. E eu caí nesse discurso cegamente. Logo depois do casamento, nós começamos a frequentar uma nova igreja no bairro onde nós morávamos. É uma igreja bem grande, com uma estrutura e com muito mais membros. O pastor se chamava Sebastião, era um homem que já era um pouco mais velho, rígido e mais muito respeitado. Ele e a esposa dele, a Darlene, eram tratados como o modelo de casal cristão. Ela era mais nova que ele, ela deveria ter uns 28 anos. Muito bonita, vaidosa, sempre bem arrumada e com aquele jeito acolhedor típico de quem sabe manipular. Rapidamente nos tornamos amigas. Ela me tratava muito bem, sempre sorridente, atenciosa, e me convidava para eventos e reuniões só de mulheres. Eu admirava muito ela, eu achava ela sábia, forte, uma mulher de Deus. Quando ela se aproximou de mim, eu achei que ela era um presente divino por ter uma amiga como ela. E nós conversávamos bastante, saíamos para comprar coisas da igreja, trocávamos receitas e até desabafávamos sobre os nossos casamentos. Pelo menos eu achava, né, que nós estávamos trocando experiências sinceras. Na verdade, Anne, hoje eu entendo que tudo era bem pensado. Ela queria saber da minha vida. Sempre perguntava como o Marcos estava, se ele estava feliz e se a gente brigava. E eu, ingênua, abria tudo para ela. Eu não via maldade. Eu achava que era só preocupação de amiga. Ela nunca me passou pela cabeça que aquela mulher casada com um pastor seria capaz de algo tão nojento como trair o, o marido, né? Com o marido de uma irmã. Mas é aí que mora o perigo, né? Quando a gente acha que está segura demais, é quando nós estamos mais vulneráveis. O Marcos e a Darlene começaram a se aproximar muito por conta dos ensaios e dos eventos da igreja. Ela era a responsável pelas mulheres e ele pelo som. Então, eles estavam sempre trabalhando juntos. Eu via, mas eu não me incomodava. Era comum dentro da igreja aquele tipo de interação. Eu jamais, Anne, jamais desconfiaria deles. Até que ele começou a passar tempo demais fora de casa. Saía para os ensaios, reuniões, e tinha algumas reuniões chamadas de aconselhamentos. Ele sempre chegava tarde, muitas vezes sem me dar satisfação. Quando eu perguntava, ele dizia que eu era uma mulher muito ingrata e que eu não entendia o chamado dele, que ele estava servindo a Deus enquanto eu só pensava em coisas carnais, como horário, atenção e casamento. Ele me fazia sentir errada, culpada por cobrar algo básico, que era a presença. E eu, mais uma vez, me calei com medo de ser uma mulher rebelde. Quando eu completei um pouco mais de um ano de casada, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma surpresa, mas eu fiquei feliz, muito feliz. Eu achei que talvez isso trouxesse de volta a atenção do Marcos para mim, que ele ficaria animado com a ideia de ser pai. Eu contei para ele esperando que ele fosse ficar feliz ou me desse pelo menos um abraço, mas ele não reagiu bem. Ele fez uma cara fechada, disse que aquilo ali não era a hora, que nós estávamos ocupados demais com alguns projetos da igreja. Não, não era o momento de ter um filho. Depois ele mudou o tom e disse que aceitava a vontade de Deus, mas eu senti que ele não estava feliz. Mesmo assim, eu continuei seguindo em frente. Fiz meu pré-natal, me cuidei como podia. Eu comecei a evitar de me estressar. Eu queria acreditar que, com o tempo, ele iria se animar com a gravidez. Mas as atitudes dele só pioravam. Ele ficava ainda mais ausente, passava noites fora, dizia que tinha dormido na igreja porque o pastor pediu para resolver algumas coisas, não sei o que, sabe? Quando ele voltava, ele mal olhava da minha cara. E a gente quase não conversava mais. Eu, por muitas vezes, ia dormir chorando toda noite. No terceiro mês de gestação, eu comecei a sentir fortes dores e algum sangramento. E eu fui sozinha para o hospital, porque ele estava ocupado demais na igreja e ele não atendeu o telefone. E eu acabei, infelizmente, perdendo o bebê.
Eu olhava para outras mulheres na enfermaria que tinham marido segurando ali a sua mão, dando aquela palavra de apoio, e eu não tinha ninguém. Eu olhava para o meu celular e ficava esperando uma mensagem, uma ligação de volta, mas nunca, nunca veio. Então, naquele hospital, eu descobri que a dor de perder um filho é insuportável, mas a dor de ser ignorada pelo próprio marido no momento de maior desamparo é uma cicatriz que não fecha. E ali sentada naquela maca e sentindo o meu corpo estando daquele jeito, eu entendi que para o Marcos eu não era um ser humano que sofria ou uma esposa que acabava de perder um sonho. Eu era apenas um acessório da vida pública dele. Ele estava ocupado servindo a Deus enquanto a mulher dele sangrava sozinha em uma sala de hospital. Naquele silêncio, eu percebi que o homem de Deus, que todo mundo admirava, não tinha um pingo de misericórdia pela própria esposa. O meu luto começou antes mesmo de eu sair daquele hospital. E não foi a dor só de perder o bebê. Foi pelo fim da ilusão de que eu tinha um companheiro. E eu voltei para casa me sentindo destruída. Passei semanas trancada no quarto, eu não queria comer, não queria ver ninguém. E o Marcos dizia que eu precisava orar mais, que era para eu aceitar a vontade de Deus e parar de me fazer de vítima. Eu nunca ouvi um sinto muito, não vai passar, me perdoa. Nunca vi nada disso vindo dele. Nenhuma palavra de carinho, nenhum gesto de consolo. A Darlene, quando ela soube de tudo que aconteceu comigo, ela apareceu depois de uns dias. Ela veio com aquele falso gesto de sempre, falando manso, trazendo um bolinho, dizendo que Deus tinha outros planos para mim, e eu ouvindo tudo calada. Eu queria mandar ela embora, mas eu estava tão fraca, tão esgotada, que eu só chorei na frente dela. Ela me abraçou e disse que oraria por mim. Eu me senti invadida, enganada, mas eu não tinha forças nem para reagir. Depois disso, as coisas só pioraram. O Marcos passou a me tratar como se eu fosse um fardo. Dizia que eu não fazia nada pela casa, que vivia deprimida, que eu tinha que ser uma mulher forte, como a Darlene. Isso mesmo, gente. Ele usava ela como exemplo. E eu comecei a achar que eu era o problema, que talvez ele tivesse razão e que eu não era boa o suficiente. E eu acabei me afastando de tudo. Parei de ir para a igreja, não via sentido em orar ou louvar quando a minha vida estava um caos. E ele, quando ele começou a ver que eu não queria mais estar na igreja, ele não gostou. Disse que eu estava abrindo brechas para o inimigo agir, que a minha tristeza era a falta de fé. Ele me acusava de estar entregando o nosso lar para o diabo. Isso me fazia sentir ainda pior. Eu não tinha mais ninguém. A minha família estava distante de mim. Os meus amigos da igreja sumiram. Eu fiquei isolada, sem apoio e ainda sendo culpada pela frieza do meu próprio marido. E naquele momento eu comecei a entender que eu não estava casada com um homem de Deus. Eu estava casada com um manipulador. E foi depois dessa fase mais pesada da minha vida, com a perda do bebê e o isolamento dentro de casa, que eu comecei a prestar mais atenção nas atitudes do meu marido. Não que antes eu não percebesse, né? Algumas coisas, mas eu vivia em negação. E eu comecei a notar que ele estava cada vez mais próximo da Darlene. Eles trocavam olhares durante os cultos, se encontravam com frequência para resolver assuntos da igreja, e sempre era só os dois. Era ensaio, era reunião, era visita, tudo envolvia os dois. E eu comecei a achar estranho, mas mesmo assim eu não queria acreditar que tinha algo errado. Eu pensava, olha, ela é esposa do pastor e ela não faria isso. E ele é meu marido, um homem da igreja, um homem justo. Mas as coincidências começaram a ser demais. Uma vez eu cheguei mais cedo do culto e eu vi os dois saindo do banheiro de serviço. Os dois, rindo, ajeitando as roupas. Quando eles me viram, eles ficaram sem graça. E ela já veio logo se justificando. Oi, amiga, nós estávamos limpando uma infiltração. Na mesma hora eu engoli seco e eu fui embora, porque sempre que eu tentava questionar alguma coisa, algum atraso, ou algum excesso de tempo, ele já vinha, né, com 20 pedras na mão. Então, eu não queria briga. Então, ele deixava de ser o marido ausente para se tornar o juiz da minha alma quando eu questionava qualquer coisa. Ele me olhava com desprezo e dizia que estava
que eu estava lendo pouco a Bíblia, que eu estava orando menos, que eu precisava me entregar mais para Deus. E que por isso estava dando brecha para o inimigo colocar pensamentos mundanos na minha cabeça, sendo que eu nem falei nada, tá? E ele usava essa frase e isso me destruía muito. E várias vezes, quando eu estava apenas pensativa dentro de casa, ele já vinha e falava na minha cara: onde é que está a mulher sábia que edifica a casa? Você está destruindo a nossa casa com a sua insegurança carnal. Ele transformava a traição dele em um pecado meu, me fazendo acreditar que a minha desconfiança era, na verdade, uma falta de fé. Gente, que homem canalha. O Marcos usava a espiritualidade como uma mordaça. Ele afirmava que a minha tristeza era uma rebeldia contra a vontade do Senhor e que eu precisava orar, me dedicar mais como mulher, eu deveria ser forte como a Darlene, ser, e ser comparada, né, como amante enquanto eu era acusada de estar em trevas, foi o que mais me adoeceu. Porque eu não estava ficando louca, eu estava sendo manipulada por alguém que estava usando a Bíblia, desculpa, para esconder a própria sujeira. E foi nesse ponto que uma irmã da igreja, ela era chamada de Vânia, ela me chamou dos cultos. E ela falou com todas as letras: Pamela, eu não sei se você quer ouvir isso, mas o seu marido e a esposa do pastor, eles não são só amigos, não. Tem gente vendo coisa há muito tempo. Eles somem juntos, ficam tempo demais no banheiro, tem testemunha. Abre o teu olho. Eu olhei para a irmã, eu já sabia, né? Eu agradeci e eu fui embora para casa. Foi nesse momento que eu decidi fazer algo que eu nunca pensei em fazer: espionar alguém. Eu criei um perfil falso no WhatsApp. Eu me passei por uma nova convertida que tinha acabado de chegar na igreja, né? Coloquei um nome diferente, foto de uma outra pessoa, e eu puxei papo com ele. Eu disse que eu era nova na igreja e que eu queria aprender mais sobre o ministério, que eu achava muito bonito o jeito que ele tocava nas celebrações, o jeito que ele tratava os irmãos. E a Eliane caiu fácil, fácil, fácil. Começou a responder com carinho, me chamando de irmã querida. Em poucos dias, ele já estava flertando comigo. Disse que podia me ajudar pessoalmente e que poderíamos conversar fora da igreja. Então, eu resolvi marcar um encontro com ele. Eu disse que nós nos veríamos depois do culto atrás da igreja. E eu fui até lá, fiquei escondida e esperei. Ele ficou esperando a tal moça aparecer e não apareceu nada, né? Foi quando a Darlene apareceu minutos depois e conversaram rapidamente, olharam para um lado e para o outro e eles entraram juntos de novo no banheiro de serviço. E eu fiquei ali, ó, esperando do lado de fora, fiquei escondida e nada, nada. Quando eles saíram, uns 20 minutos depois, estavam rindo, ajeitando as roupas. Naquela mesma hora, o meu estômago ele meio que deu uma travada. Eu tive vontade de sair correndo, de gritar, de bater nele, mas eu não fiz nada. Eu apenas fui embora. Eu cheguei em casa, tranquei tudo e eu chorei, chorei muito. Eu tinha a prova diante dos meus olhos e mesmo assim eu não queria aceitar. Era real, meu marido estava me traindo e não era com qualquer pessoa, era com a esposa do pastor no banheiro da igreja. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. E não foi de uma hora para outra, mas eu comecei a deixar o medo de lado e eu comecei a pensar em mim. Era óbvio que eu estava sendo enganada há muito tempo e que toda aquela espiritualidade dele era tudo uma fachada. Que a Darlene, né, ela não era minha amiga e ela nunca foi. E eu fui só um degrau que ela usou para se sentir poderosa. E ele, um covarde, caiu direitinho, né, um manipulador. Então, depois de ver tudo aquilo com meus próprios olhos, eu fiquei dias tentando pensar no que eu ia fazer. E a cena dele saindo do banheiro, rindo como se nada tivesse acontecido, que nada fosse errado, não saía da minha cabeça. A vontade era de contar tudo para o pastor, expor os dois na frente da igreja, sei lá. Mas eu sabia que ninguém, de alguma forma, sem provas, iria acreditar em mim. Porque ela era a esposa do pastor e ele era o técnico de som querido por todo mundo. E eu, né? Eu era a esposa, eu estava deprimida e ainda estava afastada da igreja.
Eu sabia que quem ia acabar saindo pior nessa história ia ser eu, porque a primeira coisa que a pessoa ia dizer, os fanáticos, era: ela tá louca, né? Então eu passei noites sem dormir, fiquei com muita raiva de mim mesma por ter me deixado chegar naquele ponto. E eu pensava em tudo, tudo que eu abri mão para ficar com ele. Eu larguei amizades, me afastei da minha família, aceitei ser controlada, humilhada e ignorada. E tudo isso, né, por um homem que estava me traindo com uma mulher que era da liderança da igreja, que se aproximou de mim sendo amiga, sendo a minha melhor amiga. Então eu me sentia uma completa idiota. Então eu decidi que eu não ia mais falar mais nada com ele. Eu não queria mais confrontos, não queria mais gritos, eu não queria mais nenhum tipo de chantagem emocional. Então eu decidi sair e ir embora. Eu esperei ele sair para uma dessas reuniões e eu arrumei minhas coisas e ó, fui embora. Quando ele me ligou, eu já estava na casa da minha irmã e eu não atendi. Mandei mensagem dizendo que eu sabia de tudo, que eu não ia mais voltar. E ele respondeu em seguida, cheio de desculpas, disse que eu estava enganada, que aquilo era um mal-entendido e que eu precisava voltar para a gente conversar. E eu ignorei, e ele insistiu, insistiu por dias. Sempre mandava áudio chorando, dizendo que me amava, que estava perdido, que o diabo tinha confundido a cabeça dele. Uma, uma hora ele dizia que não era nada demais, noutra ele já dizia que tinha sido um erro, mas que ele queria mudar. E eu ouvi tudo calada. Eu não respondia, não falava nada. Depois de um tempo, engolindo dor, eu comecei a sentir raiva. Não tristeza, raiva mesmo. Enquanto isso, eu soube por outras pessoas da igreja que começaram a circular boatos sobre mim também, que eu tinha surtado, que eu tinha ido embora porque eu estava em pecado, que eu tinha sido usada pelo inimigo para tentar destruir o ministério do meu marido. Era inacreditável, gente. Eu era a vítima, mas estavam me tratando como culpada. E a Darlene seguia normalmente na igreja, como se nada tivesse acontecido. Fazia as reuniões, participava dos cultos, pousava de mulher de fé. Eu tive várias vezes vontade de ir lá confrontar ela na frente de todo mundo, mas eu me controlei. Eu queria justiça, mas eu não queria fazer escândalo, né? Foi então que eu decidi fazer uma denúncia formal. Eu procurei uma das lideranças altas da igreja, e eu levei provas. Mostrei os prints das conversas, descrevi os encontros e falei tudo. Eles me ouviram, fizeram cara de preocupação e disseram que iam investigar. Pouco tempo depois, a Darlene foi afastada temporariamente. O Marcos foi orientado a se afastar também, mas nenhum dos dois foi realmente punido. Era tudo uma encenação, né, para acalmar os fiéis. Depois disso, eu nunca mais pisei naquela igreja. Eu comecei a reconstruir a minha vida, bem devagar. Arrumei um emprego como recepcionista, aluguei um quartinho e fui tentando me reorganizar. Eu cortei contato com ele de vez, bloqueei tudo. Quando ele apareceu na porta do meu trabalho um dia, foi dizendo que queria conversar e eu fui bem direta. Eu disse que se ele tentasse se aproximar de novo, eu ia registrar um boletim de ocorrência contra ele e depois disso ele não voltou mais. E aos poucos eu comecei a retomar a minha identidade. Voltei a falar com a minha mãe, recuperei os laços que eu tinha perdido. Ainda doía, é claro. A traição, a humilhação, a decepção, tudo dói. Mas eu estava em paz por ter saído. Me senti livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar sem medo. Não é fácil, gente, encarar a verdade. A gente se apega à ilusão porque a gente tem medo do vazio. Mas eu aprendi do pior jeito que ficar com quem te destrói é muito pior que ficar sozinha. E hoje, olhando para tudo isso, eu vejo que a minha saída foi um recomeço. Vejo depois de tudo, eu não imaginava o quanto o Marcos ainda ia tentar voltar para a minha vida. Não acabou não, tá? Eu passei meses me reconstruindo aos poucos. Arrumei um outro emprego como recepcionista. Fui mudando, né, de trabalho até ver um que me encaixava melhor. E eu até consegui alugar um pequeno quarto. E eu comecei a juntar um pouco de dinheiro com o trabalho que eu tinha. E foi nesse tempo que eu percebi o quanto eu estava emocionalmente destruída. Eu tinha vergonha, tinha raiva, culpa e medo, um medo enorme de confiar de novo nas pessoas. Só que, como muitos homens abusivos, o Marcos ele nunca desistiu fácil. Ele sempre dava um jeito de aparecer na minha vida.
Ele deixava bilhete na minha porta, mandava mensagens, sempre de chips novos, porque eu bloqueava, né? Ele aparecia no meu trabalho, sempre se dizendo um homem arrependido. No começo eu fui firme, disse que se ele insistisse eu ia chamar a polícia, mas com o tempo ele ia mudando de tática. Ele começou a mandar vídeos nossos, fotos dos primeiros meses de casamento, trechos de músicas que tocava na igreja, dizia que Deus tinha falado com ele e que ele estava mudando. E ele falou: Poxa, eu amo tanto você, eu estou mudando de verdade por você. Nessa época, eu ainda estava muito frágil, estava sozinha, trabalhando o dia todo. Eu não tinha tempo nem energia nem para pensar direito. E eu comecei, Anne, a responder algumas mensagens. Sei que já tem mulher chateada aí. Primeiro, para pedir que ele parasse. Depois, para ouvir o que ele tinha para me dizer. E ele sabia exatamente o que me dizer. Ele me dizia que tinha se arrependido, que chorava todas as noites, que tinha confessado tudo para o pastor de outra cidade e que ele estava em processo de libertação. E ele me dizia que eu era a mulher dele, a mulher da vida dele, e que tinha cometido um erro, mas que merecia sim uma segunda chance. Eu quis acreditar. Ele parecia sincero. Ele falava com uma calma, me escutava, ele não me pressionava. Ele dizia que esperaria o tempo que fosse preciso. Ele chegou até a mandar flores para o meu trabalho, pedia desculpas em público, disse que não se perdoava pelo que ele tinha feito comigo. E, Anne, água, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É assim que todo mundo diz. E eu fui cedendo. Marquei um encontro com ele, conversamos por horas, e ele chorou, eu chorei. E no fim eu aceitei tentar de novo. Eu me senti burra, eu sei que vocês estão me julgando agora. Mas eu tinha muita esperança, gente. Eu queria dar uma nova oportunidade para o meu casamento. E eu pensei, se ele mudar de verdade, talvez valha a pena. E eu voltei a morar com ele aos poucos. Primeiro nós nos víamos aos finais de semana, depois eu levei as minhas coisas de volta. Ele tinha mudado algumas coisas da casa, mudado até os móveis do lugar, dizia que estava buscando se redimir. No começo, tudo parecia diferente. Ele estava calmo, carinhoso, ajudava nas tarefas de casa, sempre perguntava como tinha sido o meu dia, cozinhava para mim, me levava para o trabalho, parecia um outro homem. Eu cheguei até a pensar que eu tinha feito a escolha certa, eu tomei a decisão correta de dar uma nova oportunidade para esse homem. Mas, como todo abusador, essa mudança ela não durou muito. Com poucas semanas, ele começou a reclamar que eu não confiava nele. Dizia que eu estava distante, fria e que eu precisava esquecer o passado. E ele começou a se irritar com pequenos comentários meus. Se eu perguntava onde ele ia, ele já se ofendia. Dizia que eu estava revivendo mágoas. Depois ele voltou a mexer no meu celular escondido. Uma noite ele sumiu e disse que tinha ido orar na casa de um irmão da igreja. Quando eu cheguei do trabalho no outro dia, eu encontrei no cesto de lixo um bilhete da Darlene, que estava bem dobrado. Eu abri. E o que estava escrito? Foi bom te ver de novo. Você ainda me enlouquece. Você já deve estar falando aí. Eu já sabia que isso ia acontecer, Anne. Já sabia. Anne, eu fiquei paralisada. Eu sentia meu chão sumir. Era como se tudo o que eu tinha reconstruído tivesse desabado de novo. Ele me viu com um bilhete na mão e na mesma hora ele ficou branco. Tentou me dizer que aquele era bilhete antigo, que ela tinha mandado. Depois ele disse que tinha mandado só para que ela tinha mandado só para provocar, mas ele estava nervoso. Ele sabia que tinha sido descoberto de novo. Eu simplesmente peguei minha bolsa e saí daquela casa. Ele tentou me impedir, mas eu disse que se ele não me deixasse sair, eu iria chamar a polícia. Depois que saí de lá, as perseguições voltaram com tudo. Uma dessas vezes, eu o vi saindo do portão da casa da minha vizinha. Eu descobri depois que ele tinha pedido para ela passar um recado para mim. Disse que ainda me amava e que Deus não aprovava o divórcio. Eu fiquei revoltada com ele.
Como ele ainda conseguiu usar o nome de Deus para justificar tudo que ele estava fazendo? No dia seguinte, eu fui à delegacia, levei o relato e pedi reforço na minha proteção. E eles me orientaram a anotar todos os passos dele, guardar qualquer tipo de mensagem ou contato que ele fizesse, por menorzinho que fosse, que eu devesse anotar. E foi nesse ponto que a minha família voltou a se envolver. A minha mãe e as minhas irmãs me acolheram de novo. Eu passei a dividir a minha rotina com elas. Eu fiquei uns dias na casa da minha mãe até eu me sentir segura de novo. E ter o apoio de verdade me ajudou a levantar a cabeça e a seguir. Eu voltei a cuidar da minha saúde, fiz acompanhamento psicológico pelo posto, né, de saúde, e eu comecei a me dedicar mais ao meu trabalho. Eu não queria mais saber de igreja nenhuma. Não queria mais saber de pastor ou qualquer envolvimento religioso. Para mim, gente, tudo aquilo tinha sido um palco de uma das maiores faces da minha vida. Um dia eu fui chamada por uma das irmãs mais jovens, o nome dela era Camila, e ela me contou que a Darlene tinha deixado o marido, o pastor, né, o Sebastião, e que ela estava morando em outra cidade. Disse que o Marcos também estava tentando se mudar para lá onde ela estava. Na mesma hora eu pensei que eles estavam juntos oficialmente, né, como casal. Só que não, tá? A Camila disse que ouviu de fonte segura que a Darlene o rejeitou, que ela só queria recomeçar a vida longe de tudo e de todos, e que o Marcos estava tentando convencê-la, mas ela não queria mais saber dele. E aquilo me deu uma sensação estranha. Não era vingança, mas uma espécie de confirmação. Ele não mudou. Ele nunca mudou. E o problema nunca foi comigo. Era, era o tipo de homem que destruía qualquer mulher que entrasse na vida dele. Então não importava quem fosse a mulher, ele sempre iria destruir. E eu comecei a entender que, no fundo, a Darlene também tinha sido usada por ele. Eu não estou defendendo ela, porque ela foi cúmplice, né? Mas depois de ver o padrão, eu percebi que o Marcos sempre foi manipulador com todas as mulheres. Mesmo depois de tudo, eu achava que já tinha encerrado esse ciclo, que estava tudo superado, mas tem coisas que voltam para lembrar a gente do passado. Um dia, eu tinha ido no supermercado e eu encontrei a mãe do Marcos. Ela não sabia de nada. Ela me cumprimentou com aquele sorriso meio que sem graça e perguntou como é que eu estava. Quando eu respondi de forma seca, ela fez questão de dizer que o filho estava muito mal, que andava triste, sozinho e que sentia muito a minha falta. Ela quis saber se não era hora de eu perdoar ele. E eu respirei fundo e disse apenas que ele escolheu o caminho dele. E eu não entrei em detalhes, mas aquilo mexeu comigo. Eu fiquei pensando em como essas pessoas sempre protegem o agressor. Eles nunca pensam na vítima. Não, como é que você tá? Não, olha o que meu filho fez com você. Nunca pensam na vítima. Sempre tem aquela ideia que ninguém é perfeito, que todo mundo erra, como se ele tivesse apenas tropeçado. Eles esquecem das humilhações, das manipulações, da destruição que ele causou. Então, eu não podia deixar, de nenhuma forma, aquilo me afetar. Só a Anne, que mexeu. Mexeu porque me lembrou de tudo. E eu ainda carregava muitas marcas. Então, eu voltei para casa meio que, sabe aquele sentimento de tô incomodada? Pois é, foi assim que eu fiquei. À noite, eu sonhei com tudo de novo. A igreja, o banheiro, os bilhetes, as ameaças. Eu acordei tendo um ataque de ansiedade, de pânico, olha, com o coração acelerado. Eu acordei, fui tomar um copo de água e eu percebi que ainda existia um medo escondido em mim. O medo de ser seguida, de ser vigiada, de que tudo pudesse voltar, né? Então, eu tinha medida protetiva, mas mesmo com isso, não me deu aquela sensação de segurança, né? Mesmo que o tempo já tivesse passado. Então, eu ainda estava em estado de alerta. Eu estava naquele estado como se o perigo estivesse sempre por perto, e realmente estava, né? Foi quando eu resolvi procurar ajuda mais profunda. Além do atendimento psicológico, eu além do atendimento psicológico, para conseguir lidar com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E, em paralelo a isso, eu comecei a receber mensagens de outras mulheres da antiga igreja, algumas pedindo ajuda, outras querendo apenas desabafar.
Teve uma que disse que passou pela mesma situação, mas que era com outro líder da igreja. Mas uma prova de que o ambiente religioso pode sim esconder abusos e que muita gente usa a fé como escudo para fazer o mal. E quando a gente tenta denunciar, nós ainda somos chamadas de herege, de rebelde, de loucas. Então, eu passei longe de qualquer igreja. Passou quase um ano depois que tudo isso aconteceu. Em paralelo, eu soube que o Marcos havia tentado recomeçar com uma outra mulher de uma igreja nova. Gente, esse Marcos, não sei se vocês conseguiram já identificar, mas ele é um predador, tá? É um predador. Então, ele estava recomeçando com uma outra mulher de uma outra igreja nova, que usava o mesmo discurso: homem arrependido, homem de Deus, homem em transformação. Mas a nova parceira também deixou ele. Disseram que ela pegou mensagens trocada dele, mensagem dele, trocada com várias e várias mulheres. Ou seja, o ciclo se repetia. Isso me deu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por saber que ele não prestava e alívio por saber que outra mulher não foi até o fundo do poço como eu fui. E hoje, olhando para tudo isso, tudo parece parte de uma vida que não me pertence mais. Quando eu lembro da Pamela, de 23 anos, eu vejo uma menina tentando desesperadamente ser aceita, ser amada, ser reconhecida. Uma menina que confundia controle com proteção, humilhação com correção e abuso com fé. Eu não tive apoio no começo. Me ensinaram que mulher de fé aguenta tudo, que casamento é para sempre e que a culpa é da mulher quando o homem cai. Me disseram que eu precisava orar mais, jejuar mais, aceitar mais. E isso me destruiu por dentro. Mas, graças ao bom Deus, eu sobrevivi. Eu levei muito tempo para entender que amar alguém não pode significar anular a si mesma. E se anular não é sinal de amor, é sinal de destruição. E mais ainda, né? Que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar Deus como desculpa para te machucar. Hoje, depois de tantas quedas e recomeços, eu me tornei uma mulher que olha para si com muito mais compaixão. Eu ainda tenho muitos traumas, claro. Eu ainda tenho dias difíceis, mas eu sei quem eu sei do meu valor, eu não aceito menos do que eu mereço. E eu conto essa história porque eu sei que tem muitas Pâmelas aí. Mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos dentro da própria casa, achando que precisam aguentar tudo em nome de um compromisso, de uma fé ou de um medo de ficar sozinha. Mulheres são mulheres, né, que não têm apoio, que se sentem culpadas por coisas que não são culpa delas, que acham que são fracas por não conseguirem sair. E eu digo, você não é fraca, você está exausta e está tudo bem. Você merece ajuda, você merece ser ouvida, respeitada e protegida. Se hoje eu tenho força, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu decidi não me calar mais. É porque outras mulheres também decidiram não se calar, porque nós somos muitas mulheres. E quanto mais a gente fala, mais a gente se encontra. E eu não quero que ninguém viva o que eu vivi, mas se alguém estiver vivendo, que saiba que pode sair disso, pode recomeçar e pode se libertar. Hoje eu tenho 49 anos e o que me define hoje não é mais o que eu sofri, é o que eu fiz com essa dor. Me transformei, eu transformei ela em força. E eu sigo um dia de cada vez com a minha cabeça erguida. Muito obrigada, Anne, por me ouvir. Antes de finalizar, vou fazer a análise comportamental e depois a gente vai conversar sobre esse relato, ok? A história da Pamela revela um padrão clássico de abuso narcisista e manipulação espiritual. O Marcos não era apenas um marido infiel, ele era um estrategista que utilizava a estrutura da igreja para anular a vítima. O bombardeio de amor e a pressa. O namoro de 8 meses e a pressa para casar são sinais típicos. O manipulador acelera o compromisso para que a vítima não tenha tempo de notar as falhas de caráter antes de estar presa pelo laço do casamento. Outro ponto, o isolamento como proteção. Ao dizer que a família da Pamela era um perigo espiritual, o Marcos removeu a rede de apoio dela. Uma vítima sozinha é muito mais fácil de controlar e silenciar. Manipulação espiritual. Esta é a forma mais cruel de manipulação.
Marcos usa a Bíblia para fazer a Pamela duvidar da própria sanidade. Quando a verdade aparecia, ele a rotulava como: você está com falta de fé, você está com influência do inimigo, sempre invertendo a culpa. Triangulação de malícia. A aproximação da Darlene não foi acidental. Ela usou a sororidade cristã para colher informações e vulnerabilidade da vítima. Eles não queriam apenas um caso, eles se alimentavam da sensação da superioridade ao enganar a Pamela dentro do ambiente que ela considerava sagrado. E o alerta aqui, ó, pem, vermelho, é como identificar um manipulador. No início, o relacionamento parece um milagre, né? Ele é perfeito, atencioso e tem pressa. Você já sabe, esse é um início. Então, se parecer bom demais para ser verdade e ele te colocar em um pedestal muito rápido, desconfia, tá? É uma tática para te deixar dependente da aprovação dele. Uma outra, distorção da realidade. Essa é a arma principal. Ele faz você duvidar da sua própria memória e percepção. O sinal. Você tem prova de algo, mas ele nega com tanta convicção que você termina pedindo desculpas por estar imaginando coisas. No contexto religioso, ele dirá que você está em trevas ou ouvindo o inimigo. O isolamento. O manipulador precisa que você não tenha ninguém para te dar um banho de realidade. Ele critica sua mãe, suas amigas e seus irmãos. Ele cria conflitos para que, aos poucos, você se afaste de todos. O objetivo é que ele seja a sua única fonte de verdade e apoio. 4. Falta de empatia em momentos de crise. Observe como ele reage quando você precisa de ajuda. O sinal, o relato da Pamela lá no hospital, quando ela perdeu o bebê. Ela ligou para ele, ela sentiu dor e ele não estava lá. Ele não consola a vítima, ele culpa ela por estar fraca e por atrapalhar os planos dele. E a armadilha da mudança, né, o ciclo do abuso. O manipulador narcisista raramente muda, ele apenas se adapta. Quando ele percebe que vai te perder, ele entra naquela fase de o aspirador. Ele chora, pede perdão e usa frases como: Deus me transformou, Deus está falando comigo. Então, ele volta, né, a ser o homem perfeito do início apenas o tempo suficiente para você baixar a sua guarda. E assim que você volta, o abuso ele recomeça. Ciclos e ciclos. E geralmente pior do que era antes, porque agora ele sabe que você aceitou o retorno. Sabe aquela uma coisa que sempre o abusador e o narcisista fala, né? Você sabia que eu era desse jeito, então se você aceitou, então porque você aguenta. Então você fica e aguenta, porque você me aceitou de volta. Você sabe que eu era um traidor, você sabe que eu era um agressor, você sabia que eu era assim, então você aceitou porque você gosta, né? Ela joga até contra você, não? Você, pelo jeito você gosta de apanhar, pelo jeito você gosta de ser traída, pelo jeito você gosta de ser tratada como eu te trato. Então você aceitou. Então ele joga para você a responsabilidade de um retorno, que você aceitou, tá? E a reflexão final para as vítimas. Se você sente que precisa pisar em ovos o tempo todo, se você se sente exausta e se a sua desconfiança é tratada como doença mental, você não está num relacionamento, amiga. Você está em um cativeiro emocional. E um alerta mais forte aqui. O perdão religioso não é um passe livre para o abuso continuar. Deus não exige que você seja destruída para que um manipulador mantenha a aparência de santidade. A sua vida e a sua saúde mental valem mais do que qualquer farsa de família perfeita, tá? Como eu falei no começo, eu tenho um nojo extremo de homens e até mulheres que usam a religião para fazer suas vítimas. A gente está assim, recheado. Eu não estou julgando as religiões porque eu sou cristã, mas nós sabemos que existe muito lobo em pele de cordeiro que está ali como um predador. Ele, eu falei ainda agora aqui, vocês não conseguem identificar, ele é um predador. Tanto é que ele vai em várias igrejas, vai só predando, gente. Eles têm um faro para a tua carência. Ele tem faro, gente. Ele sabe como conquistar uma mulher. Eles conseguem identificar de longe
o que aquela mulher gosta de ser ouvida. E toda mulher, ou homem também, gosta de ser colocado num pedestal. Gente, qual? Isso aí você vê, eu vejo, né? A gente romantiza tudo, sabe? E eles têm faro para isso. Então, eu tenho nojo de homens e de mulheres que usam a farsa religiosa para predar as pessoas. E acabam colocando essas pessoas em um cativeiro emocional. Ele destrói a vítima, destrói a sanidade dessas pessoas. Sabe? Cegam essas vítimas de tal forma que elas acabam duvidando de si mesma. A mulher, ela viu a traição ali na cara dela. E ele culpabiliza a vítima. Não, você está vendo coisa, você está delirando. Sabe por que você está vendo isso? Porque você se afastou da igreja, porque você deixou de orar, porque você não me acompanha, porque você não está lá comigo. Aí o inimigo está usando você está possuída. Gente, eles, eles culpabilizam a vítima com a religiosidade. Tá? Então, eu sei que vai ter muita gente atacando, por isso que eu odeio religião, por isso que eu odeio igreja, porque tem muitas dessas pessoas que foram vítimas assim. E como ela falou, Ania, eu não quero nem saber de igreja. Eu confio em Deus e para mim isso é o bastante, tá? E eu não tiro a razão dela não, tá, gente? Eu 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 fui predada, quando eu fiquei viúva, fui predada por um homem dentro da igreja. Eu estava vulnerável, eu estava carente, eu estava longe da minha família porque não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, mas quando quando eu perdi meu marido, eu sou a única filha da minha mãe, né? Eu tenho meus irmãos, eu sou a única filha. A minha mãe me colocou dentro de um potinho, minha família toda colocou dentro de um potinho de cristal, assim, ó, e me deixou lá dentro para que ninguém me machucasse mais. Era um ato de amor da minha família, era preocupação. Mas eu, na minha fase enlutada, eu me sufoquei com aquilo. Então, quando você está sufocada, você abre o pote e você vai para longe. Então, eu achei que me afastando, viver meu luto sozinha, eu ia me sentir melhor. Mas não, eu me tornei uma pessoa muito vulnerável. Então, o cara lá, né, bonitão, charmosão, estava dentro da igreja, e eu que sempre tive uma visão de ter uma família dentro da igreja, porque de ter, né, traços cristãos, de estar me fortalecendo, porque isso realmente me faz bem. Então eu vi aquilo ali como uma oportunidade de recomeço para minha vida. Mas não, gente, ele me predou. No começo era tudo as mil maravilhas, depois ele começou a me podar, começou a mostrar quem era a verdadeira face dele. Não era aquela ovelha malhadinha, fofinha, que queria estar ali para me confortar, me consolar, para me apoiar na minha dor, para me fazer, sabe, compreender aquilo que eu estava passando. Não. Queria mesmo acabar comigo. Acabar comigo. Tanto é que durou 7 meses, mas foram 7 meses de cativeiro mesmo. E não foi cativeiro emocional, não, foi cativeiro mesmo, presa, tá? Presa. E dentro eu sofri agressões, eu sofri manipulação, me afastou da minha família, fiquei cativa de comunicação, quebrou meu celular e eu ficava sendo vigiada pela mãe e pelas irmãs, elas eram cúmplices de tudo que ele fazia. Então eu só saía com ele, eu só comia com autorização dele, só tomava banho se alguém estivesse na porta do banheiro para ficar me vigiando. A minha mãe deve estar ouvindo isso, ela não imaginava o que está acontecendo, mas eu preciso explanar isso para vocês, para que vocês entendam como a vulnerabilidade nos faz ser presas fáceis, tá? Então, no entanto, tudo isso, ele estava fazendo tudo isso comigo, me sugando financeiramente, me fez fazer empréstimos, sabe? Me sujou para que ele desfrutasse com a amante dele, que foi a ele, esposa dele, que era a mãe do filho dele, que ele nunca deixou, e estava lá usufruindo do meu dinheiro, me fazendo cuidar do filho dele, ser babado do filho dele, enquanto ele estava na farra com a ex, né? Com a ex, e quando eu consegui ser resgatada pelos meus pais, no outro dia, eu soube que ela voltou para lá, deitou na cama que era minha. Então, assim, gente,
Hoje ela conseguiu se libertar dele, porque ela era também dependente emocional dele, né? Pediu perdão de mim, eu já a perdoei, ela casou, tem seus filhos, e uma vida completamente diferente de tudo, toda aquela podridão, né, que ela se submeteu a fazer comigo. Mas, assim, gente, o que eu tô falando isso? Para que vocês entendam. A vítima, ela é vítima. Nós não podemos culpar a vítima. Ela aqui, ela tinha uma dependência assim desse homem, ele é um predador, ele sabia muito bem como manipular a vítima. Ele usou, né? Ela sempre foi cristã, sempre veio de um lar cristão. Então, gente, a gente tem uma visão diferente, que é o homem da igreja todo tempo é bom, mas não. Cada dia que passa, vai aparecendo mais casos e mais casos que os predadores eles são dentro das igrejas. Então, vamos, se você é cristão, vamos orientar seus filhos, as suas filhas, para que fiquem atentos. Não é porque você está lá dentro da igreja que você é um santo, que você é o melhor homem do mundo, a melhor mulher do mundo, não, gente, tá? Nem sempre, ok? Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que esse relato ele tenha agregado na vida de vocês, tá? Nós temos feito ao máximo, gente, trazendo relato todos os dias aqui. Tem mulheres que estão esperando aí há meses para que eu compartilhe o relato aqui, mas por isso que eu estou trazendo relato todo dia, todo santo dia, para a gente alertar mais e mais pessoas, gente, mais e mais pessoas. Então eu peço, compartilhem os relatos, fiquem o máximo possível nos vídeos, comentem também, fiquem atentos às reflexões, às análises, porque tudo isso, gente, esse é o propósito do canal, abrir a mente de vocês, para que vocês saibam identificar, para que vocês consigam ajudar outras mulheres, tá? Então não guardem tudo que vocês absorvem aqui apenas para vocês. Falem, ajudem, propaguem também essa ajuda, esse socorro que muitas mulheres estão esperando, né? Uma mão amiga. Então é isso, meus amores. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui comigo, pela ajuda de vocês e pelos feedbacks. Vocês são o meu motivo para continuar todos os dias levando na cara, recebendo hate, recebendo mensagens, sabe, que não são nada agradáveis, mas eu estou aqui por vocês sempre, porque, querendo ou não, o YouTube ele tem mudado a realidade da minha família, fazendo com que eu ajude mais e mais pessoas através do meu trabalho, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, ok? Então, um beijo no coração de todos, vejo vocês agora nos comentários. Se você me assistiu até aqui e não curtiu esse vídeo, curta, dá esse apoio aqui pro Fim de Casamento, se inscreva também, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pelo amor, né, e pelo espaço que vocês têm me dado todos os dias aqui. Então é isso. Vejo vocês agora nos comentários e nos próximos relatos. Um grande abraço.